Olá, vamos continuar aí com nossos cálculos do pH e pOH. Vamos para o exemplo 2 então. Nós temos uma monobase é quando tem um OH, encontra-se 0,04% ionizado numa solução de 0,2 mol por litro. Calcule o pH, sendo que o log de 8 é igual a 0,9. Esse esquema do log aqui, algumas questões eles não dão. Então você tem que saber, por exemplo, alguns logs básicos aí, que nem log de 2, é 0,30, ok? Pois eu tenho log de 3, é 0,41, ok? O log de 5, O log de 5 você sai pelo log de 10 dividido por 2, Daí tu abre log de 10 menos log de 2, ok? Aí se ele der aí, que nem aquele deu log de 8, Log de 8, você sabe que pode ser 2 na terceira, Aí esse 3 aqui, lembra, ele passa lá na frente, vai ficar 3 vezes o log de 2, então vai ficar 3 vezes 0,30, ok? Então esses logs básicos aí, você tem que saber, Às vezes eles não dão. Então continuando aí, nós temos ali então que, para começar então, ó, observação, muito cuidado na hora que você vai começar a resolver, se a solução que ele deu é básica ou se ela é ácida, que nem aqui já no exemplo 3, ó, eu tenho um ácido, HX, Então, eu lembro, ó, é uma solução ácida. Por que isso? Porque quando ele der uma base, eu tenho que começar a trabalhar com os dados da base, e a base usa o OH. Quando ele der um ácido, eu começo a trabalhar daí com H+, ok? Então, muito cuidado nisso aí. Então, deduzimos ali, aliás, determinamos, vimos que é uma base, então é uma solução básica, uma solução alcalina, ok? Então, vamos começar ali, ó. Ele quer calcular o pH. Para calcular o pH, eu teria que ter o H+, mas eu não tenho, é uma base. Então, eu vou calcular primeiro o pOH. Para calcular o pH, eu tenho que ter o OH-, só que eu não tenho direto, como nós tínhamos nos exercícios anteriores, correto? Então, nós temos agora que calcular o OH-, porque ó, ele deu a concentração mol por litro e ele deu o grau de ionização, Então, olha lá, ó, o alfa é 0,04%, ó, passei essa parte aqui para 4 vezes 10 na menos 2, tu vai sempre trabalhar aí com potência de 10, tudo que aparecer passe para potência de 10, ok? Eu teria que dividir por 100 aqui. Dividir por 100 é o mesmo que multiplicar sempre por 10 na menos 2. Então sempre, o alfa tu vai multiplicar por 10 na menos 2, ok? Então multiplicando aí vai ficar 4 vezes 10 na menos 4. A concentração aqui também era 0,2, passei para 2 vezes 10 na menos 1, ok? Aí vou jogar na fórmula da concentração de OH. Concentração de OH- é igual o M, que é 2 vezes 10 a menos 1, vezes, ok? Vezes o alfa, que é 4 vezes 10 a menos 4 agora. Fazendo a matemática aí vai dar 8 vezes 10 na menos 5, ok? Seguindo para cá daí, eu vou calcular o pOH, porque agora eu já tenho o OH-. Vai ser menos o log de OH-. O OH- é 8 vezes 10 a menos 5. Então vai ser menos o log de 8 vezes 10 a menos 5. Olha o detalhe. Quando eu tenho uma multiplicação, quando eu tenho um logaritmo de um produto, ok? Isso aí vira uma soma. Então eu abro em log de 8 mais log de 10 na menos 5, Então eu somo o log de 8 mais o log de 10 na menos 5.
vou ter que usar o sistema de parênteses aqui porque eu tenho o menos ali, ok? Aí o log de 8, ele deu aqui no exercício que é 0,9, ok? Então eu vou substituir, o log de 8 é 0,9. Esse 5 lá, pela propriedade de potência de um logaritmo, ele pula aqui na frente. Então ele vai ficar menos 5. Aí ali ficaria menos 5 vezes 1, né? Porque ó, aqui é a base 10, já expliquei no exercício anterior, 10 e 10 aqui vira 1, mas nem precisa pôr, automaticamente ali é só pular o 5 aqui e esconder os logs, ok? Na realidade, isso aí você faz assim, né? Automaticamente é só pegar o expoente que ele deu e diminuir pelo valor do log. Aí tu não usa o esquema de menos, tá? Ok? Então, se você não quiser fazer passos aí, ó, então, parei ali. É só fazer, ó, 5 menos 0,9, ok? Então, 5 menos 0,9 vai dar 4,1, tá? Eu fiz o processo ali, então aqui ficaria menos 4,1, menos com menos dá mais. Encontramos então que o pOH é 4,1, mas a pergunta dele aqui é calcular o pH. Aí eu pego a primeira expressão, né? pH mais pH é igual a 14, substituo pOH no lugar dele, pH é igual a 9,9, né? E note que tem coerência, ó. A nossa solução ela é básica. Olha o detalhe, se você começasse errado, ele pediu o pH, eu vou calcular o H+. O que você encontraria aqui, ó? Você encontraria no primeiro momento já o pH. pH 4,1. Note que não tem coerência, ó. Né? 4,1 é uma solução ácida e a nossa solução é o quê? É básica. Então, tranquilamente aqui, o resultado do pH tem que ser maior do que 7. Né? Tem que ser entre 8 e 14. Ok? Exemplo 3. A constante de ionização do ácido HX é 1,8 vezes 10 a menos 5. Determina o pH de uma solução, ou desta solução, que é 0,02 mol por litro. Aqui ele também deu o log de 6, que é 0,78. Ok? Muito bem. Então note ali, ó. Ele pediu para calcular o pH e já é uma solução ácida, então eu vou trabalhar já com o H+, né? Só que para calcular o pH eu tenho que ter o H+, eu não tenho o H+, tá? Então o que ele deu ali? Ele deu o KI, ó, isso aqui é o KI, e ele deu, né, o mol por litro, que é o nosso Mzão lá na fórmula. Então eu vou pegar a fórmula do KI, se ele deu o KI eu vou pegar essa fórmula aqui. Porque daí ele deu o KI, deu o M, eu vou achar o alfa e assim eu vou continuando. Então nosso primeiro passo, né, é a gente calcular o KI. Então KI é igual a M vezes alfa, né? Então KI é 1,8 vezes 10 a menos 5, né? A concentração é 2 vezes 10 na menos 2 vezes o alfa ao quadrado, ok? Então o alfa aqui ao quadrado, ok? Passei o 2 dividindo aqui, fiz a divisão, né? O quadrado vira uma raiz. Para ficar raiz exata eu trabalhei aqui, transformei em 9 aqui, passei para menos 8, porque para tirar a raiz tem que ser uma raiz, normalmente eles dão uma raiz exata e aqui tem que ser par. Então raiz de 9 é 3, aqui 8 dividido por 2 é menos 4, então encontramos o alfa, ok? Então aí está encontrado o alfa. Aí, se eu tenho M e tenho alfa, eu posso achar o H+. Por que você vai achar o H+? Porque a solução é ácida. Ó, lá no outro exercício, né, nós começamos calculando o OH- porque era uma base. Ok? Então vai ser 2 vezes 10 na menos 2, ok? Vezes 3 vezes 10 na menos 4. Vai dar 6 vezes 10 na menos 6. Ok? Muito bem. Agora nós vamos para o nosso terceiro passo, ok? O nosso terceiro passo, né, já dá para a gente calcular o que aí? Já dá para a gente calcular o pH, correto? Ó, nós temos ali a concentração de H+. Então agora
no nosso terceiro passo eu já posso calcular o pH, que vai ser menos o log, né, da concentração de H+. Então, o pH vai ser igual a menos o log de 6 vezes 10 na menos 6, ok? Na menos 6. Então, o pH vai ser igual, né? Ó, isso aí eu já posso fazer, ó. O que eu falei antes? Eu posso fazer 6 menos o valor que ele deu, né, do log, que foi 0,78. Então, menos, né, 6 menos 0,78. Isso aí vai dar 5,22. 226, ok? 5,22, né? Nota, tem coerência o nosso resultado? Tem, ó, 5,22, a nossa solução, ela era ácida, então o pH é 5,22, ok? Muito bem. Vamos para o nosso quarto exemplo. Temos uma solução de hidróxido de amônio, 0,05 mol por litro com pH 11. Calcule o grau de dissociação. Então, ó, começando, ó, é uma solução básica, ok? E ele deu pH, ok? Mas para eu trabalhar, eu tenho que ter OH. Ele quer calcular o alfa. O alfa está aqui, né? Ó. O alfa está aqui. Como é uma solução básica, eu vou ter que, no último passo, trabalhar com essa fórmula ali. Então eu vou precisar do OH-, né? A concentração em mol por litro eu já tenho para achar o alfa. Como que eu vou achar o OH-? Saindo pelo pH. Ele deu que o pH é 11. Se o pH é 11, é sinal que o pOH vai ser quanto? pOH vai ser 3, né? Aí a concentração de OH- é só colocar 10 na menos 3, lembra? Quando nós tínhamos ali, quando a gente calculava lá, digamos, pH igual menos log de 10 na menos 6, lembra? Eu comentei que quando é uma potência de 10 por aqui, o valor do pH ou do pOH é o expoente, tá? Então não precisa fazer o processo de logaritmo todo, né? Então aqui, como ele é um pOH inteiro, já se fosse um pOH quebrado, daí tu tem que fazer o processo, né, jogar na fórmula e aplicar os passos, né, do logaritmo ali, ok? Mas aqui, se o pOH é 3, é sinal que a concentração de OH- é 10 na menos 3, 10 na menos 3, ok? Então pronto. Deduzir já a concentração, aí eu vou para a fórmula final que a concentração de OH- é M vezes alfa. Então a concentração de OH- é 10 a menos 3, a mol por litro é 5 vezes 10 a menos 2, ok? Vezes o alfa. Alfa é igual, né? 10 a menos 3 por 5 vezes 10 a menos 2. Fazendo os cálculos aí, vai ficar 2 vezes 10 na menos 2. Ok? Vamos para o exemplo número 5, então, aí. Ele tem uma diluição, ok? Então, tinha 30 ml de uma solução 0,2 mol por litro de ácido nítrico, foram diluídos com água suficiente para se obter 500 ml. De solução. Calcule o pH da solução após a diluição, tá? Ó, ele quer o pOH, tá? Então cuidado ali, ó. Ele quer o pOH, certo? Deu log, então, começando, lembra? Ó, é uma solução ácida, esse é um ácido, ok? Ele não deu o alfa, aí você teria que lembrar que o alfa do ácido nítrico ele é 100%. Tu faz aquele esqueminha, lembra? Da diferença entre o número de oxigênios e o número de hidrogênios ionizados. Então, a diferença entre 3 e 1 é 2. Quando a diferença é 2, é um ácido forte. E quando é um ácido forte, o alfa é 100%.
ok? Tá? Nós vamos aprender esse esquema de ácido forte de novo lá na hidrólise, ok? Bom, então eu fiz uma diluição, um esqueminha aqui, ó. Então eu tinha um recipiente com 30 ml, né, de uma solução 0,2 mol por litro, né? Eu acrescentei, ó, 470 ml de água, porque virou 500, ó, e ele disse que obteve-se, né, foram obtidos 500 ml na solução final. E ele quer a concentração da solução final. Para calcular isso aí, basta pegar então, né, 30 vezes 0,2, que é igual a 500 vezes M2. Se quiser, tu pode usar a fórmula, lembra? O 30 é o volume inicial, né, vezes a concentração inicial, que é igual ao volume final, vezes a concentração final, né? Mas se não quiser, só multiplica esse por esse, que é igual a esse, vezes esse, ok? Fizemos aí os cálculos, encontramos que a concentração final, depois de diluído, ficou 1,2, que é o que nós precisamos, né? Já que ele quer o pOH da solução após a diluição, ok? Como a solução é ácida, nós vamos trabalhar com H+, né? Para calcular o pOH, né, eu vou precisar de calcular o pH antes. Aí para calcular o pH eu preciso do H+. Então H+ é M vezes alfa. O M encontramos aqui, ó, 1,2 vezes 10 na menos 2, vezes o alfa, que é 1, que é um ácido forte. Então a concentração de H+ vai ficar 1,2 vezes 10 na menos 2, ok? Aí, como eu tenho agora o H+, eu vou calcular o pH. Então, pH é igual a menos o log, né, da concentração de H+, que nós encontramos aqui. Então, log de 1,2 vezes 10 na menos 2, ok? Lembrando aí que você pode fazer automático, é só pegar e fazer 2 menos o valor do log de 1,2, né? Aí esquece esse menos ali. Então vai ser 2 menos 0,1. 2 menos 0,1 vai dar 1,9. Isso que nós encontramos é o pH. Mas a pergunta dele é o pOH. Então o pOH vai ser 14, né? Pega a primeira relação lá, 14 menos 1,9, que vai dar 12,1, né? Ó, a nossa resposta tem coerência porque, ó, a solução é ácida, né? Olha. E o pH que nós encontramos é um pH ácido, ok? Mas ele queria o valor do pOH, ok? Feito então? Então, temos vários exemplos aí de pH e pOH que dá para se resolver vários exercíciozinhos aí, ok? Então, cuida quando for problemas de diluição, né? Assim como também pode ser problemas de titulação. Aí você tem que fazer o processo de titulação e normalmente ele vai pedir para se achar uma das concentrações em mol por litro para poder trabalhar, né, com as fórmulas que foram dadas aqui, ok?